Fala pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. Hoje nós vamos para a aula 27, ainda conversando sobre os reatores heterogêneos. Na parte 4, nós vamos conversar hoje sobre os reatores com membrana e os reatores de leito de lama. Então bora lá ver as características operacionais desse tipo de reatores. Iniciando com os reatores de leito de lama. Esses reatores são reatores com característica trifásica, onde a gente vai ter uma fase sólida, composta pelo catalisador do nosso sistema, uma fase líquida e uma fase gasosa. A fase líquida e a fase gasosa normalmente são compostas por reagentes presentes no nosso sistema. Um grande exemplo desse tipo de reator é o reator de hidrogenação de óleos vegetais para a produção de margarina. Nesse reator, a gente tem a fase sólida, composta pelo catalisador de níquel, normalmente empregado para conduzir a reação, a fase líquida, composta pelo óleo vegetal a ser hidrogenado, e o gás hidrogênio, borbulhado para promover a hidrogenação do óleo vegetal visando a produção de margarina. Temos aí as três fases e a condução dessa reação bem característica aí do que seria um reator de leito de lama. Aqui nesse vídeo a gente consegue acompanhar o desenho esquemático de um reator de leito de lama em operação. A gente consegue ver que o reator é carregado pela sua porção superior, aí com o componente líquido alimentado, a inserção dos sólidos, que são os catalisadores, é feita ao sistema e a gente tem um borbulhamento de gás, normalmente feito pela porção inferior do reator. Para alguns desses reatores a gente pode ter um sistema de impelidor, conforme é apresentado aí no vídeo, para promover agitação, mas alguns outros empregam, de forma comum, uma agitação muito similar ao que ocorre pelo reator de coluna de bolhas, uma agitação realizada apenas pelo borbulhamento do gás reagente. Então temos aí esses dois modos de operação para esse tipo de reator, que é bem característico e bem específico. O nome leito de lama surge pelo normal acompanhamento de aumento de densidade ao longo dessa reação, gerando um líquido mais viscoso ao final do processo. Com isso a gente tem esse aumento da densidade que se assemelha a uma lama, e é daí que vem essa nomenclatura específica desse reator. Aqui nessa figura a gente tem um esquema reacional simplificado de um reator de leito de lama operando sem um sistema de agitação. Aqui a gente pode ver que a gente tem uma corrente de fluxo de gás, essa corrente de fluxo é alimentada no reator por meio de um distribuidor de gás, e aqui a gente tem uma corrente ascendente alimentada na porção inferior do reator, composta aí pelo fluxo de lama, que é o que a gente chama aí de líquido, componente líquido que vai ser reagido, mais o sólido, que é o catalisador. Na parte superior a gente consegue recuperar o gás, que não reagiu efetivamente ao longo da reação, e o produto de reação, que é a lama, que a gente chama. Aqui, conforme eu já disse antes, esses reatores eles têm como característica a possibilidade de serem agitados pela coluna ascendente de gás, ou de possuir um sistema de agitação diferenciado. Então ele trabalha com essas duas possibilidades. Normalmente o sistema de agitação ele é utilizado quando temos aí uma reação com a densidade maior, em que precisa de uma agitação mais intensa para ser conduzida. Conforme eu disse, o grande exemplo desse reator é a hidrogenação de óleos vegetais. Aqui a gente tem um exemplo clássico e característico dessa reação, onde tem a alimentação do ácido graxo e de gás hidrogênio. Aqui a gente tem o reator de hidrogenação propriamente dito, onde ocorre a reação, e aqui a gente tem um sistema de alimentação também para o catalisador. Essa reação é bem comum que ela aconteça a vácuo, então aqui isso está representado aqui pela retirada desse gás, com esse sistema para recuperação do hidrogênio aqui, para que ele seja reciclado e reutilizado. Temos aqui um circuito de aquecimento e refrigeração, para que a gente consiga aqui manter a temperatura do nosso sistema dentro de uma condição adequada. A gente passa isso para um vaso intermediário, onde a gente vai conseguir passar essa mistura para um filtro prensa. Daqui do filtro prensa a gente obtém o ácido graxo já hidrogenado, ou a margarina, que é o principal produto dessa reação. E aqui a gente consegue recuperar o catalisador utilizado, que pode ser regenerado para ser aqui reconduzido, e ser realimentado aqui por um sistema de recirculação. Então observe que é uma reação muito simples aí, conduzida nesse tipo de reator e com uma ampla aplicação industrial. Aqui temos mais um exemplo de um reator de leito de lama, muito normal da indústria. Esse reator ele apresenta a síntese de metanol em um reator de leito de lama a partir do gás de síntese, que aqui está sendo representado como syngas. O syngas é alimentado pela porção inferior do nosso reator. Dentro do reator a gente tem um catalisador sólido poroso, que conduz a reação o gás de síntese, que é composto de hidrogênio e monóxido de carbono. Ele reage dentro dessa folha de vapor
ele passa aqui a presença do catalisador para daí reagir e formar uma outra bolha de vapor que é composta aí já pelo metanol, né? O objetivo aqui é a produção de metanol. O reator tem característica de leito de lama porque esse gás de síntese ele é alimentado na porção inferior em um meio composto por óleo mineral. Esse óleo mineral visa promover aí uma maior eficiência dos efeitos de transferência de massa dentro da nossa reação. O gás ele reage nesse reator com auxílio no catalisador metálico, normalmente os catalisadores são de níquel, e ele fica suspenso aqui em uma forma muito similar ao que acontece com os reatores de leito fluidizado. O gás de síntese não reagido e o metanol eles são recuperados aqui no topo do nosso reator e a gente consegue recircular e purificar esse gás de síntese aqui de forma muito efetiva após a reação. O metanol ele é muito facilmente recuperado nesse tipo de reator e é daí que vem a grande aplicabilidade desse tipo de sistema, né? Porque ele pode ser recuperado da corrente de gás de síntese por um sistema muito simples de condensação, né? Devido às diferenças de volatilidade relativa dos compostos presentes nessa corrente. Vamos passar agora ao reator de membrana. Esse reator é um reator muito característico, tá? Nele o que a gente vai ter algumas cerâmicas aqui, algumas membranas. Essas membranas podem ou não ser membranas catalíticas. E o objetivo delas é separar um dos compostos presentes nessa reação. Essa separação simultânea é o que a gente conhece aí como integração de processos químicos, são processos aí muito comuns de serem empregados na indústria química. E para isso existem uma série de aplicações. Tá? Para algumas dessas aplicações, o interesse é deslocar aqui o equilíbrio, no sentido da formação de mais produto, por exemplo, como é o caso dessa reação que está aqui apresentada. Ou temos também casos onde a gente quer promover uma melhor seletividade, né, relativa de um determinado componente em um sistema de múltiplas reações. Um exemplo muito comum de reatores de membrana é a obtenção de hidrogênio de alto grau de pureza a partir de reações de gaseificação. Esses reatores são reatores onde metano reage com água para a produção de hidrogênio, e esse hidrogênio ele é removido aqui por uma membrana na estrutura interna do reator, já sendo obtido aqui de forma purificada na saída do reator. Os demais compostos de reação, aí, compostos majoritariamente por dióxido de carbono e água, mas aqui a gente vai ter, claro, quantidade de metano não reagido, monóxido de carbono que porventura seja formado. A gente vai ter esses compostos aqui na saída pela outra parte da corrente de saída do reator. Então, reatores de membrana é um processo chamado de intensificado justamente por essa habilidade que ele tem de obter produtos já purificados, já com certo grau de pureza dentro de uma determinada reação. É muito comum que os reatores de membrana sejam aplicados aí em processos que trabalham com biorreações. Nesse vídeo que eu estou apresentando aí para vocês agora, é mostrado exatamente um exemplo de um bioreator desses que opera aí dentro da extração de tratamento de efluentes, muito aplicado nas indústrias químicas e na indústria de alimentos. Aqui a gente tem o líquido a ser tratado sendo carregado no reator, vocês conseguem ver esse líquido aí mais escuro, e a reação começa a acontecer, o borbulhamento de gás ali para que ocorra a purificação e a diminuição da demanda química de oxigênio ao longo da reação. Aqui a gente consegue ver a parte de entrada desse líquido, tá? A estação de tratamento de efluentes, sim, o bombeamento desse líquido da estação de tratamento de efluentes para o bioreator aí de membrana, no qual vai acontecer a reação. Ali ao fundo a gente consegue acompanhar a saída da água purificada. Essa água purificada está sendo tratada dentro dessas estruturas quadradas que vocês veem dentro do reator e que eu estou marcando aí no vídeo para vocês. Dentro dessas estruturas marcadas que a gente vê, o que acontece é uma reação por membrana, né? Onde efetivamente a gente consegue remover parte da partícula que está sendo aí responsável pela purificação, normalmente alguma bactéria que está sendo aplicada para conduzir esse tratamento, né? E olhando dentro da estrutura de uma célula específica, a gente consegue ver aí o que é que está acontecendo, né? Dentro de uma célulazinha dessa que compõe essa estrutura de separação por membrana. Ao colidir com essa célula, as partículas maiores não conseguem passar e a membrana é permeoseletiva apenas para a água, de forma que a água purificada consegue passar por essa membrana e segue por esse induto interno, sendo obtida aí já de forma purificada, né? Então o que está acontecendo aqui é um reator que está conduzindo uma reação química. Essa membrana ela não tem propriedades catalíticas normalmente nesse tipo de aplicação, mas ela já consegue fazer a integração do processo de separação. Para que essa água purificada fosse obtida, por exemplo, dentro de um outro processo convencional, a gente precisaria de etapas adicionais de tratamento para garantir essa purificação aí da água até graus de especificação superiores que possibilitassem, por exemplo,
o retorno dela à natureza, né, como despejo em rios. Então são equipamentos aí com alta especificidade, com custo elevado, claro, de produção, mas que conseguem em um espaço muito menor integrar diferentes operações unitárias e conduzir o processo de forma mais adequada. Existem algumas vantagens, né, e algumas desvantagens, claro, relacionadas com o uso de reatores com membrana. A principal desvantagem reportada está relacionada com o alto custo desse tipo de equipamento. São equipamentos normalmente com custo muito alto de produção. Dentro das vantagens, né, é importante a gente relembrar que essa membrana ela pode ter uma finalidade apenas de separar os compostos que foram produzidos ao longo da reação, é o que a gente chama de membrana inerte. Essa membrana ela também pode ter uma propriedade catalítica, e ser uma membrana que tem a função aí de servir como sítio ativo catalítico para a ocorrência da reação química, como é o caso desse exemplo que está sendo aqui apresentado, onde a folha da membrana tem uma composição aí composta de prata e paládio para conduzir e promover a ocorrência da reação química. Dentro desse tipo de reator, um dos objetivos principais é que um dos produtos seja seletivamente removido ou separado do meio reacional. Isso aqui, com essa característica, a gente consegue deslocar o equilíbrio da reação no sentido da formação de mais produtos e com isso aumentar a eficiência do reator utilizado. E, como eu disse já aqui algumas vezes, nesse tipo de reator ele combina a etapa de reação com alguns processos de separação para elevar a conversão. Isso aqui é a definição de processo intensificado dentro da indústria química. Aqui vamos passar a ver mais dois vídeos exemplos relacionados com reatores de membrana. Tá? Nesse primeiro vídeo, a gente está considerando que a gente está tratando uma reação elementar reversível do tipo A mais B forma C mais D. Essa reação está sendo conduzida em um reator tubular de membrana que combina aí, né, a etapa de reação com a etapa de separação de produtos. Esses reatores possibilitam a obtenção de altas conversões a partir daquele limite que é estabelecido pelo equilíbrio químico, que a gente já estudou na disciplina, por meio da remoção seletiva do produto. Nesse caso está sendo considerada a remoção seletiva do produto D através da membrana. Com isso, a gente assume que esse produto pode ser recuperado de forma mais simples e que a gente consegue aí obter esse produto de forma já seletiva ao longo da reação. Dentro do gráfico aí que vocês estão conseguindo observar para o nosso sistema, é possível que vocês vejam que a gente tem dependências com a taxa, com a constante da taxa dessa reação, a característica de permeação da membrana, o diâmetro do nosso reator e da constante de equilíbrio da reação. Isso aí está diretamente relacionado com a distância percorrida ao longo do reator, no eixo X, e com a taxa aí que é produzida em relação à área de seção transversal desse reator em si, tá? Observando aí as figuras, vocês conseguem ver que a gente consegue obter mais produto D, né, dentro dessa característica de vazão de saída à medida que a gente aumenta o diâmetro desse nosso reator. Né? Isso aí acontece porque a área de permeação por volume do reator diminui com esse tipo de aplicação e com esse tipo de consideração. E é muito específico esse tipo de uso. Observem que a gente consegue obter aí produtos com uma especificidade muito boa fazendo esse tipo de aplicação e consegue realmente movimentar essa característica do equilíbrio da reação com essa seletividade específica com a remoção de um componente. Observem que, seguindo o princípio de Le Chatelier, ao remover o componente D aí do nosso sistema reacional, a gente tende a deslocar A e B a reagir mais para produzir maior quantidade de D, porque o D foi removido. Então aquele princípio básico do equilíbrio ele acaba sendo aí transposto por esse tipo de equipamento. E essa é uma das grandes vantagens de aplicação de reatores com membrana na indústria química. Passando ao outro uso que eu comentei com vocês que tínhamos para reatores com membrana, a gente vai falar aí sobre a ocorrência de uma reação química em um sistema com duas reações ocorrendo sequencialmente. A primeira reação é a reação do tipo A mais B com constante cinética K1 forma D e A mais B com constante cinética K2 forma U, onde o componente D é o componente desejado aí dentro dessas duas produções. Aqui na simulação está sendo considerado que a taxa R1 é igual a menos K1, concentração de A ao quadrado, concentração de B, e a taxa de 2, né, é igual a menos K2, concentração de A, concentração de B ao quadrado. Com essas considerações, a gente pode determinar a seletividade instantânea de D em relação a U, né, dividindo essas duas taxas, e com isso determinar que ela vai valer K1 concentração de A dividido por K2 concentração de B. Dessa forma, para que a gente maximize essa seletividade relativa de D em relação a U,
a concentração do componente A deve ser a mais alta possível, enquanto a concentração do componente B deve ser a mais baixa possível. Dessa forma, o que foi feito aí nessas duas simulações que vocês podem observar é, na simulação da esquerda, a gente tem um reator simulado como um reator de membrana que faz uma adição permeoseletiva do componente B ao longo da reação, e no gráfico da direita a gente tem um reator convencional. Nem tudo que a gente pode variar dentro da simulação dinâmica, a gente tem a constante cinética K1 podendo ser variada e a constante cinética K2 podendo ser variada. Aqui é muito interessante que vocês observem, primeiro nesse gráfico da direita, né, que a gente tem uma proporcionalidade muito maior de formação do componente U, porque aqui nesse caso inicial eu estou considerando que a constante cinética K2 é maior, indicando que a reação tem maior tendência de acontecer. Na reação 2, né, A tem mais tendência de formar U do que de formar D. Ao longo da simulação, vocês conseguem observar que eu vou variando o valor dessa constante cinética K2, crescendo cada vez mais ela, e vocês podem observar no gráfico da direita que teríamos no reator tubular um distanciamento muito grande entre a formação do componente U, que é o indesejado, em relação à formação do componente D, que é o componente desejado. Pelo contrário, no gráfico da esquerda, a gente consegue observar de forma muito clara que mesmo em situações onde a constante cinética K2 é muito superior à constante cinética K1, eu tenho valores muito superiores de formação do componente D em relação ao componente U. Isso está sendo garantido, claro, pela membrana sendo aplicada na distribuição do reagente B ao longo do reator de forma uniforme. Então essa é uma aplicação aí muito comum também de reatores com membrana e que traz aí um benefício muito grande à operação de sistemas com múltiplas reações, por garantir, né, justamente essa eficácia produtiva que esse tipo de reator tantas vezes não consegue fornecer. Tá? É muito interessante que vocês consigam observar aí os valores de D sobre U também, que são fornecidos na resposta da simulação dinâmica ao longo de cada uma das interações. Vocês conseguem ver ela diminuindo à medida que aumenta o valor da constante K2 e ela aumentando à medida que a gente aumenta o valor da constante K1. E sempre, claro, a seletividade é superior no reator da esquerda, que está representando esse sistema de um reator com membrana, em relação ao reator da direita, que seria um PFR convencional. Então, pessoal, pela aula de hoje era isso. Espero que tenha ficado claro aí esses casos dos reatores de leito de lâmina e dos reatores com membrana. A gente se encontra, então, em uma próxima aula da nossa disciplina. Até lá!